Antes de apresentar o assunto, gostaria de lhe dirigir uma pergunta. Quem você pensa que é um enganador? Quando eu faço essa pergunta, eu sei que você já deve ter resposta, sabe por quê? Porque depende de quem faz a pergunta e quem está respondendo a mesma. Isso é verdade, não? Eu estava na República Tcheca em 2008. Nós tínhamos uma campanha evangelística juntamente com um grande amigo, o irmão John Bear, Dr. Bear. Nós nunca tínhamos tido uma campanha evangelística realizada pela Igreja Adventista Sétimo Dia Movimento de Reforma em Praga, uma das cidades mais históricas da Europa. Nós tínhamos um problema, e o problema era que a gente não poderia encontrar um tradutor do inglês para a língua tcheca. E no fim do dia, de algum modo, nós descobrimos um professor de inglês da Universidade de Praga. Mas o cavalheiro não acreditava em Deus. Ele conhecia a língua, ele conhecia a língua básica de negócios, a língua educacional, mas ele não tinha vocabulário religioso para traduzir. Ele nunca tinha visto uma Bíblia na sua vida. Nós estávamos no impasse aceitar esse tradutor para colocá-lo numa dificuldade. Eu quero dizer, você sabe que ali você teria uma televisão nacional de Praga vindo para filmar o evento, muitas coisas boas. Agora, aqui você tem um tradutor que nunca teve uma Bíblia em suas mãos, que nunca foi exposto ao vocabulário inglês espiritual. Ele disse, eu vou tentar fazer isso, mas a propósito, eu não creio em Deus. Eu tenho que me transpor para uma situação onde eu serei você sabe, irmãos e irmãs, quando você está pregando o Evangelho, quando você vai a uma nação, na verdade, você fala inglês, você fala para o tradutor e o tradutor prega para a nação. É verdade, sim ou não? Isso é verdade, assim nós fizemos. De qualquer maneira a gente fez, vamos lá, vou fazê-lo. O seu nome era Gorka, o mesmo que George na língua tcheca. Desse modo, o Sr. Gorka fez um trabalho fantástico, estava estudando a Bíblia todos os dias comigo, a fim de que ele pudesse se familiarizar. E foi um dos momentos na minha vida quando eu pude jejuar 7 dias. Naquela campanha evangelística, eu não comi nada por 7 dias. E o Senhor ajudou. Eu bebi água. E eu vi que o coração desse homem começou a mudar. No final dos 8 dias, ele me disse, Senhor Lívio, eu quero dizer que no começo dessa campanha missionária, eu poderia declarar a respeito de mim mesmo como um ateu. E eu tenho que declarar por 8 dias que eu ainda me pergunto se Jesus é um enganador ou se ele é o verdadeiro Salvador do mundo. É por isso que, meus irmãos e irmãs, quando fazemos essa pergunta, quem é o enganador, isso depende de quem faz a pergunta e quem responde essa pergunta, correto? E para confortar o Sr. Gorka, para confortá-lo, eu disse, quantos aqui já têm o costume de ler O Grande Conflito? Um dos livros mais brilhantes, um livro histórico que eu já encontrei em minha vida. E ali tem um nome que a autora menciona no livro O Grande Conflito. O seu nome é General Giska. Trata-se de um general morto defendendo o movimento da Boêmia no tempo de João Hus, no tempo que ele foi queimado. E Roma não cumpriu sua palavra, eles tinham chamado João para a cidade de Constança para ouvi-lo, para fazer uma interrogação teológica, e eles não mantiveram a palavra e queimaram João Hus. Obviamente, baseado nessa violação da dignidade, como a papal nunca teve, o movimento boêmio começou a defender as suas fronteiras, porque houve uma guerra entre a igreja romana e o movimento boêmio. E depois que João Hus foi queimado, e a autora do livro O Grande Conflito diz que Giska, o general Giska, foi instruído, foi protegido
quer dizer protegido pelos anjos do Senhor contra o papado. Então, voltando para o Sr. Dvorka, meu tradutor na República Tcheca, eu pensei que iria contar uma vantagem sobre a sua dignidade nacional, como Paulo fez quando trabalhava com os romanos. Ele se fazia romano, com os gregos se fazia de grego. Eu tentei fazer o mesmo com Mr. Gorka. Tentei me tornar um tcheco, mas isso não funcionou. Eu perguntei ao Sr. Gorka, o senhor conhece Giska? Você tem um grande general aqui no país. Eu tentei me relacionar com ele, na sua cultura. Mas quando eu pronunciei Giska, que é muito louvado num grande conflito, o Sr. Joshua, o meu tradutor, mudou seu rosto e disse: Giska foi um ladrão, um criminoso, um enganador de nossa nação. Eu disse: o quê? Então entendi que a história oficial da República Tcheca foi reescrita pelos jesuítas. E sabe o que? Giska, que é um herói no grande conflito, é um enganador na história oficial do país. Uau! Que tipo de mundo estamos vivendo, irmãos e irmãs? É por isso que meu tema aborda essa semântica, esse senso de observação perspicaz, para ser enganado ou não ser enganado. Na verdade, o texto-chave de Romanos, capítulo 11, verso 8, nos diz, como está escrito: Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem, ouvidos para não ouvirem. Até qual tempo, irmãos e irmãs? Isso tem uma conotação profética e tem uma aplicação profética do tempo e no espaço, até o dia de hoje. E olha, isso não é uma questão do tempo da nação dos judeus, quando o apóstolo Paulo estava vivo. Não, a Bíblia aplica esse texto. Haverá pessoas da sociedade que têm olhos, mas não veem, ouvidos que não ouvem, até o dia de hoje. Desse modo, vocês não podem descartar essa declaração dizendo: irmão, não, esse verso está desatualizado. Você não pode aplicá-lo na sociedade de hoje. Não, a Bíblia não nos permite fazer isso, porque é uma expressão específica até ao dia de hoje. E indo um pouco mais adiante, porque para mim isso é uma utopia. Testemunho, volume 6. A mente foi dada a você para que descubra como trabalhar. Seus olhos lhe foram concedidos para que você discirna vividamente as oportunidades concedidas por Deus. Seus ouvidos destinam-se a escutar os mandamentos de Deus. Seus joelhos precisam dobrar-se 3 vezes ao dia em sincera prece. Seus pés necessitam percorrer o trilho dos mandamentos de Deus. Assim, quando nós voltamos, você vê aqui para algumas pessoas ou para um certo segmento da sociedade, eles têm olhos, mas não conseguem ver. Eles têm ouvidos, mas não conseguem entender. E no Testemunho, volume 6, nos diz que nós precisamos ter a mente com um propósito específico, nós temos que ter olhos e ouvidos, joelhos, temos pés para andarem nos mandamentos de Deus. Voltando para um dos mais desafiadores assuntos teológicos do tempo de Jesus Cristo, que era a ressurreição. Isso era um debate. E a sua autenticidade como Messias. Esta é a controvérsia mais feroz. Contra sua aparência, seu nascimento, sua vida. Ele era uma pessoa ou uma personalidade? Jesus Cristo foi ressuscitado, não? Eu quero fazer uma pergunta, irmãos e irmãs. Era a sociedade o mais alto nível da sociedade interessada na autenticidade de Jesus? Sim ou não? Sim.
Olha isso aqui. Pilatos queria saber se Jesus foi ressuscitado ou furtado pelos discípulos. Isso é uma controvérsia que tempo, sim ou não? Isso é uma controvérsia na sociedade do nosso tempo também. E assim, Pilatos, que era um juiz romano, fora da cultura hebraica, estava interessado. Eu quero saber a verdade. Eu quero saber a verdade. Eu não estou interessado em unidade, eu não estou interessado em algo que vai nos fazer ter um bom almoço juntos. Eu estou interessado na verdade. A verdade deve ser mais preciosa para você e para mim do que qualquer outra coisa. E Pilatos, apesar do fato de que ele não participava ou pertencia àquela cultura, ele queria conhecer a verdade. Ele chamou os soldados, correto? Ele queria um relatório dos soldados que não iriam ousar mentir a Pilatos, porque isso seria a pena de morte para os romanos. Mas o problema é que a verdade era censurada pelo lobo que se tornou o pastor oficial. Isso é verdade? Isto soa como uma realidade da Bíblia, porque hoje nós temos o mesmo problema. O lobo, entre aspas, tem se tornado o pastor oficial do mundo de hoje. Estou aqui um pouco da cultura romena, aqui um dos melhores filósofos daquele país, Nikolai Yorga, disse: quando o ladrão grita por socorro, você deveria correr para salvar a vítima. Esse é o mundo onde vivemos. Quando o lobo, que é autorizado para ser o pastor, grita para lhe ajudar, você não deveria ir para ajudar o lobo, você deveria ir para ajudar a vítima, a ovelha. Correto? De fato, você quer isso, você pode dizer: não, irmão Lívio, não venha com declarações filosóficas no culto divino, que é bastante justo. Mas o problema é, você quer a versão bíblica desta declaração? Quando você está vendo o ladrão que grita por socorro, quando de fato ele não é o menos que é representado como pastor, vamos para João capítulo 12, 16. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de trair, disse: por que esse não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Essa é a declaração oficial de Judas, correto? O que a Bíblia diz sobre a narrativa? Essa declaração oficial. Ele emitiu uma declaração oficial. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Então, você vê o lobo no pastor que era Judas, esse tipo de comportamento. Agora eu vou um pouco mais adiante e ver. Vamos considerar a ressurreição de Jesus Cristo tratado como uma teoria de conspiração, por quê? Vamos ler na Bíblia, vamos ficar na Bíblia hoje. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus na casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramos-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Quem é o enganador aqui no contexto? Jesus. E quem diz sobre Jesus que ele é um enganador? As autoridades. As autoridades. As mais altas autoridades, consideradas como os indivíduos mais confiáveis daquela sociedade. Jesus era um enganador, na sua perspectiva. Eles disseram: lembramos-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Certo, ele é um enganador. Por que você está com medo que ele vai ressuscitar? Você disse que ele é um enganador. E por que você está com medo que ele vai ressuscitar? Você vê? Ele é um enganador porque ele rouba a influência de nós. Mas nós estamos com medo de que ele disse que seja verdade. Mas sabe, nós ainda chamamos de enganador. Em Mateus 27, 62, manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia,
Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite ao furto e digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. Muito bem. Quem é que cria a teoria da conspiração aqui? Quem cria a teoria da conspiração aqui? Os discípulos ou as autoridades? Assim, quando eles falaram isso para Pilatos, onde que eles conseguiram essa retórica, essa narrativa? O que essa é uma invenção deles. Eles disseram isso para que o povo dizendo que ele ressuscitou entre os mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. E quando iam, eis que alguns da guarda chegaram à cidade e anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. Eu quero ir para as evidências. E congregados eles com os anciãos, tomando conselho entre si, os anciãos e as autoridades se reuniram como no evento 201, se você quiser. Você sabe, procuraram se reunir com você, sabe? E se nós temos uma situação difícil aqui, se a verdade vem à tona, nós estamos perdidos. E eles tomaram um conselho. E claro que esse foi uma reunião secreta. E deram muito dinheiro para os soldados. E dizem assim, deu então soldado para os soldados para falsificar o relatório correto. Isto soa familiar na nossa sociedade de hoje. Você falsificar, eu quero dizer, aquelas pessoas que eram tão piedosas, tão religiosas, com tanto dinheiro, poderiam subornar os soldados. Pilatos poderiam absolutamente subornar qualquer pessoa, porque eles tinham dinheiro. Isso soa familiar em nossa sociedade? Ou ainda estamos sonhando na bolha de que nós estamos vivendo uma sociedade que todo mundo nos ama tanto? Eles lhe deram muito dinheiro. Eles deram muito dinheiro aos soldados. E digam assim. Então deram a ler um relatório para ler. E você vê ali quando as pessoas chegam para... Cada vez que tem uma declaração, então tem que ler ali um pedaço de papel. Ninguém sabe quem escreveu aquele papel, mas tem que você ficar ali, você pegar a narrativa de acordo com o que está o roteiro. Eles dizem o que você tem que dizer. Então eles tinham o roteiro daqueles dias. Eles têm um roteiro nesses dias ainda também, irmãos e irmãs. O relatório oficial. Vieram de noite os seus discípulos e, dormindo nós, o furtaram. Essa foi a retórica narrativa, essa foi a descrição que os fariseus, os líderes, colocaram na boca dos discípulos. Isso significando que esses religiosos, piedosos, intelectuais de Israel, ensinaram os soldados a mentirem. E a questão, você deveria dizer isso. Quem deveria dizer isso? Vieram de noite os discípulos e, dormindo nós, o furtaram. De quem eram essas palavras? Líderes religiosos, pessoas intelectuais que faziam política, porque naquele tempo a religião estavam misturados. A propósito, irmãos e irmãs, e todo o tempo, quando você faz uma declaração, desgosta ou incomoda alguém, diz: olha, irmão, tem muita politicagem. Não, quando nós falamos a respeito do Apocalipse 13, isso é política, correto? Temos que ter muito cuidado, o que chamamos de política, porque se a gente fica com a Escritura, nós encontramos que o povo de Deus sempre esteve em tumulto e política desde sempre, de Esther até sempre problemas políticos, Daniel, um debate político, tantos outros. Quando você chama algo de alguma declaração como política, nós deveríamos ter bastante cuidado. Apocalipse 13, Daniel 7 são fatos políticos que surpreendem pela profecia bíblica. Isto se tornou oratório oficial. E
Quem criou esta conspiração? Os discípulos ou as autoridades? Você pensa que os nossos dias são diferentes? Se nós estivéssemos dormindo, como nós saberíamos quem furtou o corpo de Jesus? Você vê mentira sobre mentira. Primeiro você dá o dinheiro e você ensina-os a mentir, mas a mentira precisa se sustentar com uma outra mentira, certo? Na verdade não precisa se suportar com uma outra verdade, não. Mas a mentira precisa sempre que suporte uma outra mentira. Se você estava dormindo, como é que você sabe quem roubou o corpo? Você vê? E nessa teoria de conspiração, isso é uma verdade bíblica, não foi inventada pelo povo de Deus. Isso foi inventada pelos homens poderosos deste mundo com dinheiro e influência. Independentemente se o aspecto político ou do aspecto religioso, isso é um fato, a menos que você não creia mais na Bíblia. E se isso chegar a ser ouvido pelos presidentes, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Então, os soldados sem problemas, se nós falarmos isto para o mundo, como eles nos ensinaram a mentir, nós estaremos mortos amanhã. Pilatos vai ordenar, nós dormimos e nós não estamos na guarda, então, não se preocupe, a gente vai comprar Pilatos também, tem algum dinheiro de sobra ainda. Os soldados tinham a preocupação, certo? Nós gostamos de dinheiro, mas o problema é que se falarmos o segredo, e se as coisas não estiverem exatas, seremos decapitados. Desse modo, eles encontraram uma solução. Não se preocupem, nós vamos à justiça. Quem era Pilatos? A justiça. Desse modo, eles trouxeram assunto para a justiça. E recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Os soldados romanos levaram a mensagem que era um relatório falsificado, fora do contexto, estava tudo errado e falso, uma mentira, e eles pegaram o roteiro e apresentaram para o mundo. E foi divulgado esse dito entre os judeus até o dia de hoje. Você se lembra do texto-chave? Deus deu olhos para que não vejam e ouvidos para não entenderem até o dia de hoje. Então nós estamos de novo em Mateus 28, dizendo que esse dito, essa conspiração planejada pela imprensa oficial daquele tempo, foi comumente relatado entre os judeus até o dia de hoje. Quem inventou essa teoria de conspiração? Os fracos ou os fortes? Os homens mais influentes do mundo têm falsificado os relatórios, mudando a narrativa da história enquanto culpando qualquer pessoa que possa duvidar de sua integridade. A atitude oficial com respeito à ressurreição de Jesus e a atitude a respeito dele como pessoa não mudou até o dia de hoje. A visão sobre Jesus naqueles dias é a mesma visão do nosso tempo, nada mudou. De acordo com as autoridades, Jesus era um enganador. E sua ressurreição foi uma conspiração criada pelos seus discípulos. Isto é o que é conhecido naquele tempo, como é conhecido hoje. Voltando para os romanos, tem olhos, mas que não podem ver, e ouvidos que não podem ouvir. Quando você olha para esta declaração, você entende que o mundo daquele tempo é o mesmo mundo de hoje, irmãos e irmãs. Sabe, encontrei um amigo meu, estávamos na Califórnia para uma campanha médico-missionária. Esse colega é um médico. E disse, nós temos um problema difícil no mundo. Nós temos a mentira pequena, a grande mentira e as estatísticas. Isso foi o que ele me disse. Eu preservo o seu nome porque ele não me deu autorização para revelá-lo publicamente. Mas ele vem de um dos melhores religiões da nossa igreja. E, de fato,
vem dessa obra maravilhosa, Como Mentir com Estatísticas. Você sabe que eles aprenderam com os discípulos, sacerdotes, os fariseus daqueles dias. Isto é um livro oficial e a propósito, você sabe que endossa isso. Uma declaração que você tem aqui, uma grande introdução para o uso de estatísticas e uma grande revisão para qualquer um que já esteja bem versado no assunto. Você sabe, irmãos e irmãs, nem todo mundo pode mentir para ser confiado, você sabe disso? Nem todo mundo pode mentir, você sabe? Eu tentei, eu vinha de uma comissão que estava na Califórnia, nós tínhamos uma reunião até 1h da manhã, sim, e eu estava branco, dando um pálido, e não tínhamos bastante oxigênio, fomos bastante amigáveis uns com os outros, e quando eu chegar em casa, minha esposa disse: o que está errado com você? Eu disse: nada, eu tentei mentir. E ela disse: não, nem mesmo tente mentir comigo. Eu te conheço. Sim, eu não fui projetado para mentir. Alguém uma vez me disse, eu não sei se foi um elogio ou foi uma crítica, disse: olha, sabe uma coisa que eu gosto de você? O jeito que você anda nas ruas é o mesmo jeito que você pega no púlpito. Você sabe, não muda, porque algumas pessoas têm uma duplicidade de caráter. Eu sou uma pessoa na rua e eu venho aqui diante de vocês e agora eu me revisto de uma atitude piedosa, como de Santa Maria, ninguém é santo como eu. Irmãos, nós deveríamos ser os mesmos no púlpito e na rua também, sim ou não? Voltando aqui de volta para o ponto que eu estava aqui, nós estávamos falando sobre assim. Então minha esposa disse: olha no rosto. E quando eu olhei no espelho, disse: é verdade, não estou bem. Ela me dirigiu apenas uma pergunta. Eu disse: sim. Então nem todo mundo nasceu para mentir. Você tem que ter a arte para fazê-lo, essa qualidade nata, entre aspas, para ser um mentiroso profissional. E você aqui vê você vê aqui o Senhor que recomenda que esse livro é uma grande revisão para qualquer um que já esteja bem versado no assunto. Irmãos e irmãs, para mentir profissionalmente, você tem que ser bem versado, você tem que ter um pouco de intelectualidade, correto? A gente não pode mentir de qualquer maneira. Quando nós vamos ao ponto, irmãos, você sabe como o mundo é destruído hoje? 4 pontos que o diabo conhece exatamente. Como fazer o povo da igreja ficar com medo uns dos outros. Número 1, desinformação. Desestabilização. Desintegração. E, finalmente, destruição. Estes são os métodos que são usados hoje para chamar a ressurreição de Cristo de uma teoria de conspiração. Em vez de chamar de Salvador, chama de enganador. No final do dia, ninguém pode te obrigar a respeito do que você crê, isso é sua escolha. Mas o diabo tem esses métodos na sociedade. Primeiro, ele produz a desinformação para confundir o mundo, desestabilizar a sociedade, para desintegrar a sociedade. Então ele vai destruir a nação e a cultura do mundo. Dizei: vieram de noite seus discípulos e dormindo nós o furtaram. O que é isso, irmão? Desinformação, desestabilização, desintegração e destruição do cristianismo. Eu tenho algumas declarações da cruz. Como a sociedade reage quando Jesus está na cruz? E o povo estava olhando, sem reação. E também os príncipes zombavam dele, dizendo: os outros salva-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Irmãos, todos esses 4 espécies de seres humanos declararam que Jesus era um
um enganador. E que a sua ressurreição seria uma teoria de conspiração. Apenas um único homem. Outro. Contra 4. Respondendo, porém, o outro repreendiu, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E desse modo, nós temos aqui, o povo era absolutamente hipnotizado pela mentira que foi espalhada ao redor. Nenhuma posição, nenhuma atitude, absolutamente. E os líderes estavam zombando, eles tinham a mesma poesia. Os soldados seguiam os líderes. E um dos malfeitores zombava Jesus. Sim, zombava Jesus. Apenas um que aceitava Jesus como Salvador e não como enganador. E a sua ressurreição não como uma teoria de conspiração, mas como um fato, algo real para o cristianismo. Sério, meu apelo hoje para que você faça parte da maioria. Não se apresse para seguir a multidão. Hoje, isso não é seguro, meus irmãos e irmãs. Todo mundo acredita assim, vamos também acreditar. Também desse modo. Não, isso não é seguro. A maioria não é a indicação de que você está do lado da verdade. A palavra de Deus é a única segurança. O outro foi encontrar a narrativa oficial. 20 motivos para acreditar que Jesus foi ressuscitado. 20 motivos para crer que a Bíblia é verdadeira. 2 Timóteo, capítulo 3, 1-6. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Isso é uma teoria de conspiração? Isso é verdade? Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos de deleite do que amigos de Deus. E a lista continua, tendo aparência de piedade, mas seguindo a eficácia dela. Destes afaste-te, porque e assim por diante. Isso é uma teoria da conspiração ou uma realidade? Se você afirma isso publicamente como sendo a realidade da sociedade de hoje, você será considerado como xenofóbico, vagabundo sexual, racista, outros nomes que eles têm. É uma lista longa. E tudo que está lá no final, isso, você é contra isso, contra aquilo. Escritos pelo apóstolo Paulo a Timóteo. Algumas conclusões, grande conflito. Todo mundo ama as emoções, sentimentos, romances. Olha o que o diabo faz com sentimentos e emoções. Muitos são os meios que Satanás altera pela influência humana, a fim de lançar os seus cativos. Olha isso aqui. Atrai a si multidões, ligando-as. Como? Pelos laços da afeição aos que são inimigos. Olha aí, pelos laços da afeição aos que são inimigos da cruz de Cristo. Desse modo, então o que acontece? O que o inimigo usa nos últimos tempos, no último tempo antes da volta de Jesus? As afeições, a especulação, os sentimentos, emoções, para quem? Seja qual for essa ligação paternal, filial, conjugal, social, o efeito é o mesmo. Os inimigos da verdade exercem sua força no sentido de reger a consciência. As almas postas sob o seu domínio não têm coragem ou independência suficientes para obedecer às suas próprias convicções do dever. E uma das últimas declarações que eu tenho: as autoridades farão leis para restringir a liberdade religiosa. Rogar-se-ão um direito que só a Deus pertence. Você se sente confortável? Isso é algo que ocorre hoje ou está tudo bem?
As autoridades farão leis para restringir a liberdade religiosa, algar-se a um direito que só a Deus pertence. Pensarão que podem forçar a consciência, que só Deus deve agir. Mesmo agora estão começando. E isto era nos anos 1900. 1900. E sim. Sim. Esta obra continuarão a levar avante até chegarem a um limite que não podem transpor. Deus se interporá em favor de seu povo leal, observador dos mandamentos. Esta é uma realidade, irmão. Eu creio. Sem dúvida. Os homens vão certamente estabelecer suas leis para anular as de Deus. Procurarão obrigar a consciência de outros e, em seu zelo para impor essas leis, oprimirão os semelhantes. A guerra contra a lei divina, começada no céu, continuará até o fim do tempo. Todo homem será provado. Obediência ou desobediência? Essa é a questão a ser assentada por todo mundo. Sem dúvida, isso irá acontecer conosco e com você, com todos nós, eu acredito. No final desse tema, Jesus é o enganador ou é o salvador do mundo? É para nós decidirmos. Eu amo meu querido Senhor Jesus Cristo e eu também dou graças a Ele por estarmos vivos. Sua ressurreição é verdadeira. Em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo diz que todos nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Desse corpo mortal para algo único que Jesus fará por nós. Paulo disse: se Jesus não ressuscitou, então não tem propósito para a vida. Porque almoçamos daqui a 15 minutos. Não, tudo em vão. Desse modo, se a ressurreição de Cristo é uma teoria de conspiração, então estamos perdidos. Nós não temos nenhuma bússola moral para onde estamos indo. Mas graças a Deus que nós temos a palavra da profecia que é estipulada pela Escritura, e esta é uma luz nas trevas. O Senhor breve virá. Eu realmente acredito que Ele vai nos levar para casa, irmãos e irmãs. Meu apelo para cada um de nós é para pararmos de estarmos com medo uns dos outros e para amarmos uns aos outros, respeitar uns aos outros, para ficarmos mais unidos do que nunca tivemos antes. Porque a nossa união com Cristo, é a mais poderosa das armas contra o diabo. Nada que tema mais do cristianismo é de ver o remanescente do povo de Deus, guardadores dos mandamentos de Deus, unidos em Jesus. O desejo e a minha oração que nós possamos ir para casa em breve. Eu amo, sinto falta dele, quero estar com ele no seu reino. Amém.